O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que costuma afetar as habilidades de comunicação, interação social e comportamento dos indivíduos. Desde 2007, quando a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do TEA, é comum que o mês inteiro seja dedicado à produção de campanhas e reportagens a respeito do assunto. Como geralmente a doença ela deveria ser mais diagnosticada na infância, mas enfim, tem muitos casos de diagnóstico somente na idade adulta, né? Eu posso falar de dois contextos. Primeiro, na infância, é um exemplo muito clássico na questão social daquela criança que conversa pouco, que com baixa frequência procura colegas para conviver, para poder trocar ideias, né? Que, por exemplo, tem um afeto muito específico para familiares muito do nicho próximo da família e outras pessoas que são familiares, sim, mas um pouquinho mais distantes, não têm tanto interesse em compartilhar momentos e outras questões. Mas, geralmente, esses são sinais que chamam a atenção na infância, né? Na idade adulta, também coisas dessa natureza acontecem, mas quando esse diagnóstico ele é feito na idade adulta, e ele já estava presente na infância, por definição, né? Até já tem que estar presente na infância, algumas coisas ficam mascaradas, né? Mas algumas posso chamar a atenção. Então, por exemplo, seria aquelas pessoas que às vezes não têm uma capacidade, uma dificuldade maior de entender o que um contexto social exige delas, né? Então, por exemplo, está numa festa, está num tipo de evento, e tem uma certa dificuldade maior de se entender como se portar naquele evento, porque na verdade muitas pessoas elas têm essa questão de estou num ambiente específico tal, vou agir desta forma. Então as pessoas fazem um esforço maior para fazer isso, que para algumas outras pessoas seria algo mais corriqueiro. Segundo dados divulgados em 2020 pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a proporção de diagnósticos de transtorno do espectro autista é de 1 caso para cada 36 pessoas. Em comparação com 2000, quando os dados foram lançados pela primeira vez, esta proporção era de 1 para 150. Aqui no Brasil, não há dados oficiais a respeito do TEA desde 2010, quando o IBGE estimava cerca de 2 milhões de casos no país. O censo de 2022 até fez perguntas sobre o tema, mas estes dados só devem ser divulgados no 4º trimestre deste ano. Eu acredito que nós estamos numa fase que ainda é muito que se entender sobre isso, porque estamos justamente começando a fase de saber o que nós temos, qual é a prevalência daquilo que nós temos, e é a partir daí que realmente a gente vai descobrir mais detalhes. Sei, por exemplo, que existem estudos de genoma, de sequenciamento de genoma inteiro, estudos de comparações de características genéticas específicas que tornam a pessoa que tem TEA diferente daquela que não tem TEA, mas certamente é definitivamente consenso de que mais estudos são necessários e estamos ainda só começando. O diagnóstico formal de transtorno do espectro autista pode ser realizado por 2 profissionais, o neurologista e o psiquiatra, e costuma ser realizado ainda na infância, mas nem sempre é assim. No caso do Matheus, ainda que tenha tido um primeiro diagnóstico aos 12 anos, a confirmação só veio aos 22. Você sabe que a gente tem toda uma questão com as pessoas que são autistas nível de suporte nível 1, né? Mas por que o meu diagnóstico veio? Basicamente porque eu não performava da maneira que, assim, vamos dizer, uma pessoa normal, né, performa, né, uma pessoa neurotípica, e o meu irmão, ele é autista. E o meu irmão, ele é um autista não verbal. Então, isso, numa pessoa lá na escola, gerou essa desconfiança. Olha, talvez o Matheus, ele tem traço, ele possa ser uma pessoa autista. Uma grande questão interna minha é que eu nunca tinha me identificado com essa pessoa autista, justamente por conta dessa visão estereotipada que a gente tem de autismo, né? E eu mesmo tinha essa visão porque, cara, isso foi em meados de 2011, 2012, e não existia nem o DSM-5 ainda, então o mundo era outro. E eu falo ser primeiro diagnóstico porque por muito tempo, eu duvidava do meu diagnóstico por conta dessa questão e tal. O que me fez, depois de adulto, isso já adulto, ir atrás de um segundo diagnóstico, um segundo obter um especialista, que em pouco tempo ele confirmou o diagnóstico anterior. O DSM-5 que o Matheus mencionou é um manual desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria para facilitar o diagnóstico de diversos transtornos neurológicos, entre eles o TEA. Para a psicóloga Patrícia Inglês, o DSM-5 é parte fundamental do processo diagnóstico. Hoje se fala muito no diagnóstico de autismo e muitos falam do DSM-5 porque a versão anterior, o DSM-4, ela tinha critérios diferentes para fechar o diagnóstico de autismo, tá? Se falava em Asperger, se falava em outras coisas. Então, hoje, no DSM-5, a gente tem uma ampliação, né, dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, o que acaba fazendo com que pessoas que eventualmente não teriam sido diagnosticadas de acordo com os critérios do DSM-4
sejam diagnosticadas como dentro do espectro do DSM-5. Para fins legais, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Isto quer dizer que, segundo a lei, ela possui acesso a atendimento prioritário, a matrícula em instituições de ensino regular, a reserva de vagas em concursos públicos e a benefícios do governo, como o benefício de prestação continuada. É designado para pessoas com deficiência, que o autismo, então, se encaixa na lei como deficiência, né? Então, a gente consegue solicitar esse benefício para famílias que têm, então, uma pessoa nesse espectro e que tem a questão da renda também, né? São os dois requisitos. Ter o diagnóstico de autismo e também ter a questão da renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, ou, em questão judicial, também a gente pode tentar conseguir com renda de até meio salário mínimo por pessoa na família. Além dos direitos já mencionados, em alguns casos é recomendado à pessoa autista que, caso matriculada no ensino regular, ela esteja acompanhada de um acompanhante especializado. Mas mesmo que este direito seja assegurado por lei, é comum que este seja negado. Foi o que aconteceu com o Francisco, filho da Patrícia. O meu filho iniciou a vida escolar numa escola regular. Eu tive que entrar na justiça para conseguir um monitor para acompanhá-lo. E aí depois eu acabei optando por uma escola especial. E ele hoje está na escola especial com um monitor, que eu consegui via judicial. E hoje ele está muito bem na escola. Mas foi todo um processo muito difícil de a gente, por exemplo, tentar vaga em escola particular e a escola dizer que não tem mais vagas para crianças especiais porque já estariam preenchidas, quando na verdade não existe, perante a lei não pode, existe uma limitação do número de crianças especiais na turma. Então, assim, tem várias questões aí que da parte de inclusão que são complicadas. Em alguns casos, quem nega que a pessoa com TEA tenha a seu lado um acompanhante não são as escolas, mas sim os planos de saúde. Eles, junto do Sistema Único de Saúde, são obrigados a fornecerem as terapias recomendadas pelos médicos. Mônica explica quais são os documentos necessários para garantir o acesso judicial dos pacientes a esses tratamentos, caso estes sejam negados. A documentação geralmente é a básica, né? A documentação pessoal de todos os integrantes da família, o laudo médico com o diagnóstico de autismo, o contrato também do plano de saúde e principalmente a negativa do plano de saúde ou a negativa do fornecimento das terapias pelo SUS. E, claro, pelo SUS a gente precisa, então, de pelo menos 1 ano estando na fila de espera para que a gente possa comprovar essa demora no fornecimento pelo Sistema Único de Saúde. Já pelo plano de saúde não tem esse requisito, a gente pode entrar com pedido judicial desde logo, né? Desde o primeiro mês de solicitação para o plano, a gente já consegue entrar com pedido judicial. Um dos instrumentos mais utilizados para auxiliar a coleta de dados a respeito do autismo é a CIP-TEA, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Segundo a FADERS, órgão do governo do Rio Grande do Sul para desenvolvimento de políticas públicas para PCDs, foram emitidas entre junho de 2021 e fevereiro de 2024 pouco mais de 21 mil carteirinhas. Além da CIP-TEA, outro item comum entre as pessoas do espectro são os cordões de identificação. Eles podem ter o símbolo de quebra-cabeças, do infinito, tido como um símbolo geral de diversidade, ou de girassóis, que representam as deficiências não visíveis. O cordão de girassóis, aliás, é tido como um símbolo oficial desde a publicação da Lei 14.624 de 2023. Eu não tenho muito hábito de usar o cordão. Normalmente, com as situações que eu tento usar o cordão, tá? Uma situação, por exemplo, que eu preciso pegar um caixa preferencial, uma fila preferencial, por exemplo. Aí eu costumo usar para evitar os olhares, entende? Mesmo assim não resolve muita coisa. Mas eu já fui em aeroporto, e, por exemplo, e eu fui às vezes pegar uma fila preferencial para um embarque e a pessoa me perguntar por que eu tô ali, entendeu? Então se eu tivesse com um cordão, nessa situação talvez isso não teria acontecido. Mesmo com a existência de símbolos como os cordões e a CIP-TEA, a falta de conhecimento a respeito do autismo por parte da sociedade ainda é um problema. O Instituto Autismo e Vida de Porto Alegre é referência em ações de conscientização do TEA no Rio Grande do Sul, promovendo eventos como palestras e rodas de conversa. Nós começamos assim um grupo de pais, né? Começamos a nos reunir, tentar fazer alguma ação entre nós, até para ser ombro, né, um do outro, por causa das dificuldades que nós estávamos encontrando com as nossas famílias, com os nossos filhos. E trocando ideias,
mas a um certo momento nós percebemos que a gente precisava, na realidade, ampliar isso, que não era só pensar naquilo que estava nos afetando, mas o quanto isso estava afetando a todas as famílias com autismo e a sociedade de uma forma geral, né? E teve um momento que marcou muito isso numa das reuniões, quando a nossa atual presidente, a Cláudia Meyer, ela comentou que, na realidade, nós não queremos consertar os nossos filhos, nós queremos consertar a sociedade. Então, daí surgiu a frase, que é uma frase característica nossa, que é diferente ao mundo que queremos. Como dito anteriormente, o mês de abril, que se encerra nesta terça-feira, dia 30, é dedicado à conscientização do transtorno do espectro autista. Mas isso não quer dizer que a luta das pessoas com TEA e suas famílias por seus direitos ocorra apenas no mês de abril. Este é um movimento constante e que dura todos os dias do ano. Apesar da luta ser bem difícil, é muito gratificante, porque a gente chega em espaços como shoppings, que nos chamam, restaurantes, empresas de transporte, que eu já fui uma vez, e a gente vê o quanto as pessoas estão querendo saber, sabe? Essa é a nossa principal missão, assim, é realmente despertar as pessoas para que elas busquem o conhecimento sobre o autismo, para que elas comecem a receber com alegria e não mais como apenas uma obrigação legal e tudo mais. Então, é muito legal porque durante esses anos a gente foi vendo que houve essa mudança de atitude. As pessoas começaram a desejar realmente incluir, sabe? Então, eu confio assim que a nossa missão está acontecendo. Hoje o meu filho participa, por exemplo, de um projeto de judô inclusivo da JURGS. E, nossa, o acolhimento que ele teve das pessoas daquele projeto desde o início, assim, sabe? O carinho, ver cada coisinha que ele consegue fazer, isso são coisas que fazem a gente muito feliz, né? Ele nessa escola que ele tá hoje, que chama Lígia Verbu, que é uma escola do município, tem uma estrutura muito legal, os profissionais são fantásticos, ele é super bem acolhido. Então, assim, a gente vai aos poucos vendo algumas coisas acontecerem, vendo um retorno também de uma comunidade engajada que faz muita diferença na vida da gente. Assim. Eu ganhei essa liberdade de, vamos dizer assim, ser mais autista, né? Que é muito comum de pessoas que são adultas, elas acabam sendo diagnosticadas, elas serem vistas como mais autistas pelas outras pessoas, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A minha mãe mesmo, ela fala, cara, você tá mais autista. Só que não é, eu vejo que não era porque eu estava mais autista. Eu vejo que eu parei de não ser aquela pessoa que eu não era, que eu tava fingindo ser, e comecei a ser quem eu realmente sou. Então, ter esse diagnóstico foi, assim, fundamental na minha questão de qualidade de vida, porque isso é uma coisa muito comum entre pessoas do espectro, né, que eu já pesquisei bastante sobre, é a questão da depressão, né, problema de humor e tal, e eu tinha muitos problemas com isso quando eu era mais novo, e eu sinto que essa coisa de me redescobrir, de assumir minhas estereotipias e tal, cara, reduziu muito os gatilhos que eu tinha na minha vida de tristeza, assim, e tal. Isso é uma coisa que eu vejo que mudou muito também.